Bom, pessoal, os sinais clínicos de placentite, ele vai variar de acordo com a gravidade da situação, né? Em quadros mais brandos, que ainda está começando aí a se estabelecer, a fêmea não vai vir com corrimento vaginal, fácil de se deduzir que seja uma placentite. Então, pode ser que ela venha com corrimento vaginal ou não. Um outro sinal, que é um dos mais clássicos em éguas que acontece, é a lactação prematura, devido à liberação em excesso da prolactina por conta da placentite. Então ela vai entrar em lactação prematura e começa a secretar leite bem antes do tempo previsto do parto. Esse é um sinal aí que antecede o corrimento vulvar até mesmo. Então, se vocês se depararem com esse tipo de situação de lactação prematura em éguas, é sempre bom a gente pensar, né, levar o nosso raciocínio para casos de placentite, tá? Em casos extremos, o sinal clínico vai ser o abortamento, né? Então, ela vai abortar e aí, devido à insuficiência placentária, né? Aí vai ter aí esse fato infeliz como sinal clínico. Então, só por questões de terminologias também, para explicar melhor a vocês, abortamento é o ato dela abortar. Então, aquele eu ver ela perdendo o produto ali, isso é abortamento. Aborto é o indivíduo que é produto desse abortamento. Então, no caso, a gente está vendo a imagem, o potro, ele é o aborto. Se fosse qualquer outra espécie, desde que aquela fêmea perda o seu, o seu feto antes do tempo de parto, ele é o aborto. Que ele caiu no chão, tá ali no chão que eu estou vendo. Abortamento é o ato, é o trabalho todo que ela está tendo para perder ele ali, tá bom? Então é interessante a gente ter isso em mente também para usar o termo correto, né, de abortamento, enquanto ela está lá, né, abortando, e o aborto é aquele produto dessa perda, ok? Então esses são sinais clínicos de placentite em éguas, porque é muito mais comum de acontecer nesses casos. Por isso que a avaliação placentária é extremamente importante, né? A avaliação placentária, que vocês já aprenderam a fazer, ela nos auxilia muito a chegar no diagnóstico de placentite, porque o problema está na placenta. Se o problema está na placenta, nada melhor do que avaliar ela. Então, a avaliação placentária ela serve como método diagnóstico para a placentite depois do abortamento. Então, se ela perdeu ou então ela conseguiu levar a gestação a termo, porque tem animais que conseguem levar a gestação a termo. Só que o grande problema desses animais é que o neonato, nas suas primeiras 24, 48 horas de vida, ele pode desenvolver alguma alteração por conta da placentite que ela tinha. Uma placentite mais branda, mas esse agente causador da placentite pode ter passado para o neonato e determinar uma doença no pós-parto. De qualquer forma, a avaliação placentária ela é sempre bem-vinda, mesmo para eu diagnosticar a placentite após o parto ou em casos de abortamentos, tá? Então, o que eu vou ver em placentite? Eu posso ver várias alterações, eu posso ver nada. Tem as placentites que são diagnosticadas apenas na coleta de material e encaminhamento ao laboratório para histopatologia. São aquelas mais leves e mais que justificam perdas gestacionais. E tem as placentites que são mais graves, vai ter a produção de secreção, de pus, vai ter uma alteração bem difusa dos anexos fetais, como é o caso aí da foto, né? Isso é um caso extremo de placentite, né? Tem alteração da cor, tudo mais, do aspecto, secreções. Mas o usual mesmo é você ver apenas poucas alterações, como no caso de alterações em estrela cervical. Esse é um dos sinais mais clássicos da placentite e mais comumente relatados, tá? Então, geralmente vai ser ali na estrela cervical, porque a causa principal é a infecção ascendente e a porta de entrada do útero é ali a estrela. E aí ela vai ter alterações, descolamentos, ela pode ter esbranquiçamento, necrose, secreções ali naquela área, tá? Tanto que a placentite ela não é só diagnosticada depois que abortou ou depois que o animal pariu. Não, eu posso e devo trabalhar com exame obstétrico naquela fêmea, que talvez eu tenha uma suspeita de que ela possa ter uma placentite um dia, quem sabe, ou até mesmo para evitar. Eu faço acompanhamento reprodutivo e com o ultrassom eu vou fazer a imagem de parte do útero para poder predizer casos de placentite. Então, nós temos lá a famosa JUP, que é a junção útero-placentária. A junção útero-placentária ela consiste numa avaliação ultrassonográfica
através da qual eu consigo diagnosticar casos de placentite em éguas antes de esperar ela abortar, antes de deixar acontecer algo pior. Então, quanto mais cedo eu conseguir diagnosticar, mais rápido eu consigo fazer o tratamento e menos chances de perdas eu vou ter naquele animal. Então, a JUP, a junção útero-placentária, é uma medida feita em região de estrela, próxima à região de estrela cervical. Então, vejam aqui na imagem, tá? Aqui na imagem, a gente tem esse V, essa imagem em V. Aqui a gente tem uma membraninha que é a membrana amniótica, membrana amniótica, líquido amniótico, líquido alantoidiano. Esse V corresponde à porta de entrada do útero, que é a cervix. Então aqui é a cervix. Aqui na frente é a cervix e aqui já começam as membranas fetais. Para tomar essa medida, né, da junção útero-placentária, a gente faz uma pausa da imagem exatamente nessa porção e mensura em 2 ou 3 pontos. A gente mensura, como está mostrando aqui na imagem, tira uma medida da região correspondente aos anexos e da parede uterina. Então, tira essa medida, tira essa outra medida. E aí, depois que você fez isso, você vai obter uma média. Você vai somar uma medida com a outra e vai ter uma média. O resultado aqui, ele é dado através da obtenção dessas medidas. Então, aqui novamente uma imagem só para facilitar para vocês, antes de mostrar a tabelinha. Então, região de cervix está aqui na frente. Aí aqui começa já o útero cheio de líquido, né, por conta do feto ali dentro. E aí eu vou tomar essa medida correspondente às membranas e à parede uterina. Peguei essas duas medidas, dividi por 2, obtive uma média. Quando eu obtenho uma média, eu vou ter essa média em milímetros, tá? Que é a medida principal que a gente tem no ultrassom. E aí, essa medida, essa distância ali feita, ela tem um padrão de acordo com o tempo de gestação daquele animal, daquela égua. Então, como é que vai funcionar? Se passar de 7 milímetros até os 9 meses, né, um pouquinho antes dos 9 meses, 8 meses mais ou menos, é indicativo de placentite. Se passar de 8 milímetros até aí cerca de 10 meses de gestação, é indicativo de placentite. Se passar de 10 depois de 11 meses, né, com 11 meses, perdão, é indicativo de placentite. E se passar de 12 depois de 11 meses de gestação, é indicativo de placentite também. Tá? Então, a gente tem esses valores de referência e esses tempos gestacionais que a gente deve levar em consideração para deduzir, pensar em quadros de placentite. Então, dá para diagnosticar a placentite precocemente e dá para trabalhar num tratamento para essa afecção antes que seja tarde e ela venha a abortar. O tratamento, então, ele vai se basear em, basicamente, 3 objetivos. Então, são 3 objetivos que eu tenho pensando em tratar uma placentite. Porque se eu não tratar a placentite, aquela fêmea vai fazer o quê? Ela vai abortar, acabou. Né? Vai abortar e aquele recém-nascido ele pode nascer prematuramente. Ou, se ele nascer no tempo ideal, ele pode nascer sujeito a doenças nas primeiras 24, 48 horas de vida. Tá? Então, antes de deixar tudo isso acontecer, o que eu posso fazer para tratar uma placentite naquela fêmea? Cumprindo esses objetivos. Então, imaginem vocês. Eu tenho um processo inflamatório infeccioso estabelecido lá no órgão, na placenta, e eu preciso tratá-lo antes que ele cause um abortamento naquele animal. Um dos objetivos do tratamento vai ser inibir o crescimento bacteriano, porque eu tenho uma infecção. Se eu tenho uma infecção, eu vou inibir o crescimento bacteriano trabalhando com antibióticos. Então, antibiótico terapia. Antibióticos de escolha que conseguem passar a barreira hematoplacentária. Aí vão ser lá sulfacontrimetropin, o ceftiofur e a gentamicina. São os de escolha para poder tratar esses quadros. A enrofloxacina também, ultimamente, ela já vem sendo provada ser eficaz e não interferir no desenvolvimento do feto. Tá? Então, trabalhem com antibiótico para cumprir esse objetivo, que é inibir o crescimento bacteriano. O que mais que eu posso fazer naquela fêmea? Aquela fêmea está sob a ação de mediadores inflamatórios, por conta da placentite. Esses mediadores inflamatórios, eles liberam citocinas, liberam prostaglandinas. E como vocês bem sabem, isso pode influenciar no abortamento, porque isso pode quebrar corpo lúteo. E aí eu vou ter uma interferência na produção de progesterona e essa fêmea pode vir a abortar também. Então, o que eu faço?
eu bloqueio, eu cumpro com esse segundo objetivo aqui do tratamento, ó, que é bloquear a liberação desses mediadores inflamatórios, de citocinas e de prostaglandinas. Como é que eu diminuo a inflamação? Aplicando anti-inflamatório. Então aqui a ideia é essa. Eu vou associar a terapia com antibiótico e anti-inflamatório não esteroidal. Então, antibiótico não esteroidal do tipo flunixin meglumine, meloxicam, que dá para trabalhar aqui de forma segura para esse animal. O que não se recomenda é fazer corticoide, anti-inflamatório esteroidal, porque lembre-se, eu uso corticoide para induzir parto. Se estiver perto da época, eu vou desencadear esse parto da ida noce, né? O meu tratamento não foi cumprido com sucesso por conta desse erro. E por fim, um outro objetivo que a gente tem a ser cumprido em casos de placentite e que dá para ser feito é manter a quiescência do útero. O que é quiescência? É aquele estágio dele parado. Devido à liberação intensa de mediadores inflamatórios, esse útero pode começar a contrair. Para eu evitar dele ficar contraindo e expulsar o produto antes do tempo, eu trabalho aplicando medicamentos que mantêm a quiescência desse útero, que é ele nesse estágio de parado. E o medicamento que dá para trabalhar dessa forma, e até mesmo já auxilia na manutenção da prenhez, é a progesterona. A progesterona, ao mesmo tempo que ela vai manter a quiescência do útero, ela também vai manter a prenhez, porque é o hormônio da gestação. Tá? Dá para trabalhar também com outros hormônios tocolíticos, como vocês já viram anteriormente em outras aulas. Tá? Só que a vantagem da progesterona é essa, que ela auxilia na manutenção da prenhez também. Então, por isso que a gente acaba optando por ela. O tratamento, então, é feito baseando-se no cumprimento desses 3 objetivos. É algo lógico. Se tem infecção, antibiótico. Se tem inflamação, anti-inflamatório. E se aquele útero está sujeito a contrações por conta da liberação de mediadores, eu bloqueio a contração dele. Tá bom? Então, sendo assim, esse tratamento aqui, pessoal, ele pode... a aplicação de progesterona pode ser feita aí até o fim da gestação, perto do final. A terapia com anti-inflamatório pode ser prolongada por até 30 dias se eu for usar um COX-2 seletivo, como é o caso do meloxicam. E a terapia com antibiótico, 7 dias basta, e normalmente o animal consegue responder, se for uma infecção branda, né, no quadro não muito grave, ele pode responder de forma favorável e está feito aí o tratamento, a gestação acontece, a hora que tiver que parir, ela vai parir normalmente tranquilo. Tá? E por fim, a última condição que a gente tem relacionada a patologias placentárias são as molas. As molas, por definição, são os envoltórios fetais que se desenvolvem na ausência de um feto. Então vejam que curioso, as molas elas acontecem e a placenta se forma, mas o feto não desenvolve dentro dessa placenta. Então uma afecção bem curiosa, não é muito comum de acontecer. Ela é mais relatada nessas 3 espécies aqui, ó, tá? Caninos, já se teve relato de molas, ruminantes e suínos. Nas demais espécies, não temos essas informações. Então, os anexos fetais vão se desenvolver e o feto não está lá dentro. Aquela fêmea, ela entende que ela está prenhe, ela fica fora do cio, como se tivesse prenhe, só que o problema é que ela nunca vai parir. Ela não pare. Ela fica com os anexos formados, sem um feto lá dentro. Por que ela não vai parir? Porque o feto não está lá e é ele quem libera cortisol para aparição. Ela fica fora do cio, é isso que ela vai ficar, fora do cio e gestante, né? Vai ter aquilo lá dentro. Enquanto não diagnosticar, enquanto não suspeitar de que ela possa ter isso, ela vai ficar desse jeito. Tá? Então, essa é a definição de mola e a maneira como ela se desenvolve. As causas, elas são bem obscuras. Também não tem uma explicação certa para essas causas aqui. Mas já foram relatados esses casos. Então, acredita-se que tumores podem originar as molas. Né? Então, a princípio, alguns tumores que podem dar origem a várias coisas, eles podem alterar o fluxo do desenvolvimento fetal, acarretando apenas no surgimento da placenta, mas o feto não desenvolve. Existem causas traumáticas, que daí tem uma explicação óbvia, né? Qualquer trauma que aquela fêmea sofrer e que possa comprometer o desenvolvimento fetal pode desencadear o surgimento de molas.
Então, ela teve uma pancada muito forte no abdômen, ou uma manipulação errada através do reto, né, em grandes animais, onde eu traumatizei o botão embrionário, eu traumatizei ali a região de massa celular interna, mas o trofoblasto ficou íntegro. Aí o trofoblasto vai dar origem à placenta tranquilamente, mas o feto não vai se desenvolver, porque houve uma lesão. Tá? Então, essa questão traumática também pode estar envolvida. E as malformações. As malformações congênitas podem definir aí o surgimento apenas das molas e não do feto em si. Então, são causas, como eu disse a vocês, difíceis de serem explicadas até o momento, mas que já foram relatadas estar associadas ao surgimento de molas. Tá? Então, os tipos de molas são todos esses daqui. A mola cística é a mais comumente relatada, tá? E aí vem as demais. Então, são 5 molas que a gente pode se deparar nesses quadros aí desse tipo de afecção. Então, a mola cística é uma mola onde eu vou ver os anexos fetais formando conteúdo, uma bolsa, né, de líquido. Forma uma bolsa, parece um cisto, por isso que tem esse nome, né? Mola cística, forma-se a placenta, né, o anexo, mas lá dentro não tem nada. É cheia de líquido. Então, essa é a mola cística, ela é mais comum de se ver. Aqui nesse caso são imagens péssimas, pessoal. Peço até desculpas desde já, mas não é comum a gente ver, nunca presenciei esse tipo de afecção e somente alguns relatos que existem. Eu peguei as imagens desses relatos, ok? Então, nesse caso, é um relato de um canino que não se desenvolveu, né? Só tinha a presença da mola mesmo. No ato cirúrgico deu para se observar isso daqui. A placenta zonária, ó, toda formadinha, mas ele não está lá dentro. O segundo tipo de mola é a mola hidatiforme. Nesse caso da mola hidatiforme, eu vou ver vilosidades do córium que sofrem degenerações. Então, vocês lembram que a placenta é formada pelo córium, pelo alantoide. O córeo ele começa a sofrer alguns pontos de degeneração. E aí, nesses pontos de degeneração, vai formar alguns cistos, umas áreas de acúmulo de líquido, né, por conta da degeneração que houve ali. E aí, o que eu vou ver nessa mola hidatiforme é isso aqui, ó. Uma massa no interior do útero daquela fêmea com bastante lojas de líquido acumulado. Ó. Isso é uma mola hidatiforme. Bastante cistos ali dentro. Teve desenvolvimento da placenta, mas o feto não está lá dentro, só tem um monte de cistinho, por conta dessa degeneração das velocidades do córeo. Então, isso pode ser uma evolução da mola cística, algumas vezes. Terceiro tipo de mola vilosa. A mola vilosa, ela é quando as mesmas vilosidades do córeo, elas ficam muito exuberantes, muito grandes. Então, a mola vilosa, a imagem é semelhante, não tem muito o que falar, mas a gente vai observar isso daqui, ó. Na superfície coriônica dessa mola, da mola vilosa, os vilos, que é a região do córion, eles vão estar muito aumentados de volume. Então, eu vou ver esse tipo de aspecto aqui, ó, cheio de irregularidades na superfície. Ao invés dela ter apenas aquela camada branda, onde eu nem consigo perceber os vilos, ela vai ter realmente esses vilos bem desenvolvidos, a ponto de eu notá-los nessa avaliação aí da mola vilosa. Então, aqui é uma mola vilosa, nesse caso dessa imagem, onde eu posso observar esses vilos em excesso, né, bem evidentes, o que não é comum de acontecer. A mola hemorrágica, ela é uma mola oriunda de traumas. Então, a hemorragia ela acontece por conta de um trauma que aquela placenta, que aquele útero tenha sofrido, aquele abdômen daquela fêmea tenha sofrido. E por conta do trauma, ali dentro dos anexos fetais vai haver a formação de um coágulo. E aí eu vou ver sangue disperso, tá? Eu vou ver sangue disperso dentro do... Aqui a gente tem, ó, a placentinha e aqui a gente tem o coágulo, pontos de hemorragia, sangue dentro daquele órgão, tá? Há uma formação dessa estrutura ali dentro. E por fim a gente tem a mola carnosa. A mola carnosa é uma mola que é evolução da hemorrágica. Então, por conta daquele coágulo que se formou na hemorrágica, aquele coágulo ele tem um aspecto de carne.
É uma estrutura bem delimitada ali dentro da placenta, uma carne. Então daí eles chamam de carnosa. Esse coágulo ele tem esse aspecto, por isso que é chamada dessa forma, tá? No caso da mola carnosa, vai ter que ter um tempo muito maior de evolução. Então começa com hemorragia. Então a fêmea estava prenha. Aí sofreu um trauma, o feto morreu lá dentro, formou um coágulo. Esse coágulo permaneceu lá dentro. Aí passou do tempo de parir. Aí o proprietário começa a estranhar, né? Porque, ó, essa cadela era para ter parido já faz um mês e não pariu. Ela estava prenha. Acontece que formou uma mola. E aí ela não vai parir nunca, né? Como vocês sabem, não vai ter estímulo do feto para liberar cortisol. Aí vai evoluindo, né? Então essa hemorrágica ela pode evoluir para uma carnosa, tranquilamente em decorrência desse trauma que ela sofreu. Ok? Então, os tipos de molas. Bom, pessoal, sobre os sinais clínicos eu já comentei com vocês, tá bom? Então, os sinais clínicos das molas vai ser uma gestação prolongada daquela fêmea, é isso. O proprietário só vai desconfiar, só vai trazer para o nosso atendimento quando suspeitar de que já passou do tempo previsto de parir. A não ser que você já faça um acompanhamento obstétrico dessa fêmea, é diferente, né? Se você faz um acompanhamento obstétrico, chega no momento lá, você não vê mais feto, opa, pode suspeitar de mola. Mas se você não faz esse acompanhamento, o proprietário traz para você falando assim, ó, ela estava prenha, ela não entra mais no cio e já passou do tempo dela parir, o que está acontecendo? Aí você vai ver, tá a mola lá dentro. Óbvio que ela não vai parir porque o feto não está dando estímulo, como eu já disse várias vezes para vocês aqui, tá bom? O diagnóstico, ele é feito através desse acompanhamento, sem erro. Então eu vou acompanhar por exame de imagem. Então é ultrassom. O ultrassom me permite visualizar, né, se tem feto ou se não tem feto lá dentro. Só assim para eu poder fazer um diagnóstico de mola. Perfeito? Então, ok. Sinais clínicos de diagnóstico, o tratamento, para a gente finalizar essa primeira parte, né, de patologias relacionadas à placenta, o tratamento vai ser induzir a saída daquela mola de lá de dentro. Então, enquanto eu não tirar ela de lá, não vai se resolver o problema daquela fêmea, tá? Então, a gente finaliza essa gestação, né? Finaliza esse probleminha aí, induzindo o abortamento. Mas não é um abortamento em que eu vou ter uma perda de um feto, tá bom? Porque não tem feto. Eu vou ter a perda dos anexos fetais, para que ela recomece a sua atividade reprodutiva e possa emprenhar normalmente. Então, a gente induz o abortamento, também com corticoide, tá? Dexametasona ou flumetazona, associado a um equibólico para facilitar a expulsão dos anexos. Então, associa com ocitocina ou associa com prostaglandina. Faz o corticoide, e aí quando ela começar a entrar em trabalho aí de parto, né, começar a expulsar os anexos, a gente auxilia com uma ocitocina ou uma prostaglandina. Porque daí ela já termina de expulsar. E depois de feito esse tratamento, é importante a gente acompanhar a saúde uterina, tá? Então, às vezes pode ficar um pouquinho de líquido, um fragmentozinho, que deve ser limpo depois, né? E aí, o próprio útero, né, a própria limpeza uterina já faz isso, favorece. Mas caso contrário, a gente faz uma terapia para estimular a contração e terminar de expulsar esses líquidos que ficam lá dentro às vezes, algum restinho de membrana. Ou até uma lavagem uterina pode ser levada em consideração. Em pequenos animais, dá para se optar também pela cirurgia de OSH. Se o proprietário não deseja mais que ela fique prenhe, faz a OSH. Né? Daí já evita futuras complicações e já tira de uma vez o problema que está acontecendo. Ou dá para fazer uma cirurgia de cesariana para retirada desses anexos. Ok? É uma opção para ser trabalhada. Então aqui a gente finaliza essa nossa primeira etapa, essa nossa conversa que tivemos sobre patologias de placenta. Então, a gente está no assunto patologias da gestação e dentro desse assunto nós comentamos sobre as diversas patologias placentárias que vão acarretar em distúrbios a ponto de levar a quadros de abortamento e distocias. Ok? Agora, num segundo momento, nós vamos falar sobre as demais perdas gestacionais.